Vamos nessa, faltam alguns dias para a estreia do Brasil na Copa. Hoje faltam 4 para a estreia da Copa do Mundo, Catar e Equador. Mas vamos falar de seleção brasileira. É um videozinho mais longo, um pouco diferente do habitual, para a gente falar da fase de grupos. Brasil e Sérvia, Brasil e Suíça, Brasil e Camarões. Um raio-x, né, como são esses confrontos, também palpites meus para esses jogos, de fato os placares, o cenário que eu acho que o Brasil vai se encontrar. Então, começando com Brasil e Sérvia, que se enfrentaram duas vezes, uma por Copas do Mundo, outra por amistoso. Amistoso em 2014, Brasil 1-0, Copa do Mundo 2018, Brasil 2-0 na Sérvia, gols de Paulinho e Thiago Silva. Ou seja, duas vitórias, 3 gols marcados do Brasil, nenhum sofrido, 100% de aproveitamento contra a Sérvia. Porém, dessa vez o Brasil que encara uma Sérvia bem mais preparada, uma Sérvia com o Filipe Kostic em alta, podendo jogar pela ala, pelo meio de campo, com o Sergej Milinkovic-Savic que dá a experiência ali, pô, é um cara não de mais idade, mas de fato mais experiente, talvez da equipe, por já ter jogado uma Copa do Mundo e tudo mais, por já ser consolidado, não só pelo nome, mas na seleção. Você tem um Vlahovic em alta, um Mitrovic em alta, um Jovic que está na Fiorentina agora, tentando se encontrar depois de uma passagem mais ou menos no Real Madrid, porém tem qualidade. Esse é o ponto. A Sérvia tem qualidade individual que pode decidir jogo, além de terem jogadores com estaturas muito boas e um porte físico que influencia na Copa do Mundo, né? Um período curto para jogos. E pô, isso influencia bastante. Véio. São 28 dias, para quem chega na final são 7 jogos, ou seja, faz diferença. Porém, o Brasil que vem mais preparado do que em 2018. Né? Esse Brasil e Sérvia vai ser difícil. Me arrisco a dizer ser uma das, se não a estreia do Brasil em Copas mais difícil da história. Tá? A rapaziada fala que em 1970, se eu não me engano, o Brasil pegou o grupo mais difícil. Talvez, desde lá, esse aqui tomou esse posto. Tomou esse posto não, né? Mas chegou daquele jeito. Sérvia, Suíça, um Camarões ali, porque tem que ter uma seleção do último pote que vai ser, consequentemente, mais fraca. Porém, em 1970, o Brasil pegou uma Tchecoslováquia, por exemplo, na estreia, se eu não me engano. E, pô, você não pode equiparar o hoje, né? Você tem que equiparar, no caso, o hoje da Tchecoslováquia. Você tem que equiparar o hoje da Sérvia. É muito difícil enfrentar a Sérvia hoje, como foi muito difícil enfrentar a Tchecoslováquia, que hoje nem existe mais, em 1970. Ou seja, estreia dificílima, porém, eu quero e espero que o Brasil se teste nesse jogo aqui. Prove a sua força. Todo mundo fala, o Brasil joga eliminatória sul-americana, joga contra a Bolívia, Venezuela, assim é muito fácil. Então, pô, por mais que eu não ache, né, muito fácil, você tem a questão de todos os defensores do Brasil jogarem na Europa. Então, não é por nada que a gente tem uma defesa sólida. Os caras são testados não só pela seleção jogando eliminatórias, mas como também nos campeonatos europeus. Então, acho que a gente vai se testar, não vamos tomar gol nessa estreia. Espero, porque vai ser uma resposta muito massa para todo mundo que talvez duvide da seleção. Placar igual a 2018, 2-0 Brasil. Jogo difícil, né? Não é um 2-0 fácil, mas eu espero e acho que vai se repetir esse placar, por mais que seja uma estreia completamente fora da curva de difícil. Tá? A Sérvia não é qualquer coisa. A gente podia enfrentar começando Camarões, por exemplo, mas não é. É a Sérvia que vem muito bem, que se classificou em primeiro num grupo com Portugal para a Copa. Enfim. Vamos com 3 pontos para enfrentar a Suíça, que o Brasil jogou 9 vezes. Um equilíbrio aqui, né? 4 empates, 2 vitórias da Suíça, 3 vitórias do Brasil. 2 desses jogos foram por Copas do Mundo, os 2 por Copas foram empates, ou seja, testando mais uma vez o equilíbrio do confronto. O Brasil conquistou 3 vitórias em 9 jogos, fez 11 gols e tomou 9, ou seja, pô, além de ser um confronto testado, de fato o equilíbrio toma conta, né? São 2 gols a mais do que os sofridos. A diferença é muito pouca e os empates se sobressaem no Brasil e Suíça. Vamos ver os confrontos aqui. 1-1 em 2018, Copa do Mundo, 2-2 em 1950. Tirando isso, tiveram 1-1, 1-1, 2-1 Brasil, 1-0 Suíça. A maior vantagem foi em 1980, Brasil 2-0 na Suíça, ou seja, mais um jogo difícil, o Brasil vindo de uma vitória da Sérvia, aqui na minha previsão, e uma Suíça provavelmente tendo um ganho de Camarões também, ou seja, é um jogo que vale 6 pontos, que vale muita coisa numa fase de grupo de Copa do Mundo, né? Quem faz 6 pontos já tá ali, pô, relaxado. Eu acho que vai ser mais um jogo difícil,
né? Estreia contra a Sérvia, pegamos Suíça depois. É uma sequência pancada, né? E é bom isso, é bom. Cara, Brasil 1-0. Brasil 1-0 naquele jogo que a gente faz um golzinho no início, toma um sufoco, tá ligado? Perde aquele gol no final pra dar aquele ar de, pô, irmão, 1-0 tomando sufoco, não dá pra perder esse gol. O juizão vai lá e encerrou, acabou o sufoco. Brasil 1-0, 6 pontos na bagagem para enfrentar Camarões. Camarões que o Brasil jogou 6 vezes, venceu 5 e perdeu uma, tá? Não tem empate nesse confronto. 2 jogos por Copas, 2 vitórias do Brasil. É um Brasil que fez 12 gols em Camarões na história, tomou 2. Ou seja, uma diferença drástica. Os confrontos: em 94, Brasil 3-0, 96, Brasil 2-0, 2-0 de novo. A nossa derrota foi em Copa das Confederações por 1-0. Depois vencemos na Copa de 2014 4-1, aquele jogo com o Neymar fazendo gol, o Fred fazendo gol. E vencemos em 2018, depois da Copa de 2018, 1-0 para cima dos caras. Bom, o Brasil vindo de 6 pontos, não sei como o Camarões vai estar. Um Camarões que tem destaques aí para André Anguissa, Onaná, um Choupo-Moting, ou seja, pilares no gol, no meio e no ataque, mas que não fazem diferença, muita diferença, né? É importante falar isso porque Camarões, como conjunto, perdeu para o Uzbequistão, perdeu para a Coreia do Sul nos últimos amistosos. É uma Copa do Mundo, é um jogo só. Pode dar trabalho? Pode, mas eu acho que o Brasil encerra aqui com 3-1. A gente vai tomar nosso primeiro gol em Copa, nessa Copa, para Camarões, para dar aquele espanto de, pô, não tá tudo legal, temos que consertar para entrar no mata-mata ligado. Eu acho que vai ser importante e a gente vai começar perdendo esse jogo. Camarões faz 1-0 com Choupo-Moting. A gente vira depois pra ter aquele ar, né? De, pô, tamo bem, mas a gente tem que se ligar. Todo mundo aí tá falando 4-0, 5-0 em Camarões, último jogo. Pô, é sexta-feira, 4 da tarde. Clima de festa, mas eu espero que não seja assim. Eu espero que o Brasil vença, óbvio, vença bem, né? Vire bem esse jogo, na minha previsão. Saindo perdendo por 1-0. Mas que dê aquele start, que fique ligado. Para terminar, o meu time titular. Tá aí do lado: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Alexandro, talvez a posição junto com o Fred ali que eu tenha mais. Pô, será que o Alex Telles não, né? No meio de campo, Casemiro, Fred, Neymar, Paquetá. Na frente, Rafinha e Richarlison, praticamente isso. Por que o Fred? Pô, eu acredito no processo, certo? Eu gosto muito do Bruno Guimarães, talvez hoje um dos 5 melhores jogadores da Premier League. É um Fred que não veio muito bem no United, mas eu acredito no processo. Eu acredito no que a seleção brasileira construiu e eu vejo esse time aqui como o melhor. A gente tem exemplos aí como 2006, em que foram colocados os melhores jogadores, mas que não surtiram efeito. O quadrado mágico: Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Adriano. Os caras que jogaram 4 vezes juntos pela seleção brasileira antes da Copa de 2006. Muitas vezes eram deixados para lá porque, pô, os caras são bons, deixa fora, na Copa a gente chama. Deu nisso. É um time que não treinou junto, querendo ou não. Um Kaká que jogou mais recuado do que ele jogava no Real Madrid na época. Um Ronaldinho Gaúcho que jogou na criação na Copa de 2006 e quando ele foi melhor do mundo nesse ano, ele jogava bem mais perto da área. E um Ronaldo e Adriano disputando espaço que não deu certo também. Ou seja, é um exemplo, tá? Muito fora da curva, mas que pode ser aplicado. Eu queria muito o Vinícius Júnior titular, mas eu acho que a interação Paquetá e Neymar é muito boa. Eu acho que o Bruno Guimarães pode entrar no lugar do Fred sim no meio da Copa, mas eu creio que comece assim o Brasil. Creio que comece assim com o Alexandre, com o Fred, enfim. O Richarlison de 9, eu acho que o Neymar não vai enfrentar essa barreira do falso 9. Se for para entrar alguém no lugar do Richarlison, seria ou Pedro ou o próprio Jesus. Enfim, eu creio nisso, creio que as mudanças que podem ocorrer corriqueiramente seria o Bruno Guimarães no lugar do Fred, Alex Telles no lugar do Alexandre no time titular, tá? Efetivamente, durante o jogo, claro, o Vinícius Júnior vai entrar, o Rodrigo vai entrar. Eu vejo esses dois caras como os caras que mais podem entrar no decorrer da partida. E acho que o Tite não vai se apegar muito nessa questão de, é isso e acabou. Não, ele já mostrou que mudou. Na Copa de 2018 ele aprendeu, se for para mudar ele vai mudar. E vamos nessa, torcer para que esse seja o melhor, se não for que troque, que venha o melhor. E um Brasil forte para uma mata-mata mais difícil talvez da história. Além de enfrentar uma Sérvia, talvez a estreia mais difícil, o mata-mata do Brasil vai ser muito complicado. Podendo pegar Uruguai ou Portugal nas oitavas, a Alemanha nas quartas, a Holanda ou Argentina na semi, uma França na final. Enfim, são muitos campeões mundiais, muitos times que chegam longe. E vamos nessa.
Pra cima. Fé.